Gente, eu preciso fazer um disclaimer antes de começar. É o seguinte, esse episódio vai estar contaminado por sons de risadas e gargalhadas reprimidas. O melhor que a gente puder reprimir, a gente vai reprimir. Porque Fábio e eu não temos maturidade para conviver com a existência um do outro sem rir, igual duas pessoas condenadas. Essa é a verdade. Então, daremos o nosso melhor, mas estejam avisados. Muito obrigada. Outro dia me peguei divagando. O que é imigrar? Não seria emigrar? Quem sai, emigra. Quem entra, imigra. Mas e quem, como eu, fica pelo meio do caminho? Dividido entre o que deixou e o que conquistou, entre as perdas e os ganhos. Tá aí. Não sou nem imigrante nem emigrante, sou aquele que se desloca, que se movimenta entre o preto e o branco nos diversos tons de cinza, que do perfeito dito pretérito, eu fui, passou pelo futuro do sonho, eu serei, sem se deixar paralisar, amedrontar pelo futuro que ficou no pretérito. E se eu fosse, eu seria? Para ser por escolha o meu próprio presente. Eu sou. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do maravilhoso, imperdível, sensacional, emocionante e inspirador podcast E Por Falar em Saudade. Eu me chamo Fábio e hoje eu tenho a minha querida amiga que vai tentar se controlar tanto quanto eu, Rana Botelho, e a gente vai conversar sobre a sua vida de imigrante, a sua vida de profissional psicóloga. Raninha, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Aliás, antes de qualquer coisa, a Rana faz parte do E Por Falar em Saudade como apresentadora como eu, mas hoje ela é a bola da vez, ela tá na Berlinda hoje. Rana, tudo bem? Difícil, hein? Esse episódio vai ser difícil. Mas estamos aqui, daremos o nosso melhor. Tudo bem, muito Raninha, obrigada. Ixi, tudo bem. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Gente, estou animada. Pronta para a Berlinda. show de bola. Vamos lá. Primeiro você me diz o que que a baiana tem. Rapaz, é coisa, viu? É coisa, viu? Ali eu vou melhorar a pergunta. De onde a baiana vem? Ah, ó, eu vou aqui me enaltecer a terra maravilhosa, como tá na câmera frontal, eu vou dar uma viradinha. Não sei se o pessoal consegue ver, mas eu carrego no meu colar, né, um pingente que é o formato do Brasil com a minha amada, querida, maravilhosa, linda Bahia dentro do Brasil. Eu sou da Bahia, eu sou da zona rural do extremo sul da Bahia. Eu nasci numa cidade chamada Itanhaém, que fica ali no extremo sul, perto da divisa com o Espírito Santo e com Minas Gerais. Mas eu cresci, né, e morei até os 18 anos de idade na zona rural da cidadezinha de Itaém. E fui muito feliz lá, é meu lugar favorito no mundo. E é a casa onde meus pais moram desde que eles se casaram, criaram os três filhos e eu tive essa dádiva de ter nascido e crescido naquele pedacinho de chão sagrado que eu tanto amo. Onde você recarrega suas baterias, né? É onde eu recarrego as minhas baterias, sem dúvida. Raninha, você está há quanto tempo no Canadá? Eu tô entre idas e vindas 5 anos, de quase 5 anos de Canadá. E, e por que você escolheu Canadá? Já que você estava vindo lá da zona rural quente, acredito eu, da Bahia. Logo o Canadá. Cara, eu vi um ditado muito sábio uma vez que diz que pobre não faz plano, né? As coisas vão acontecendo e a gente tem que É sobreviver. verdade. Então, deixa eu tentar explicar a história para você, que foi o seguinte. Como eu disse, eu nasci e cresci ali na região na zona rural de Itaém. Então, até os meus 18 anos, é dif- eu sou muito reservada, eu prezo muito pela minha privacidade, o Fábio sabe disso, nós somos grandes amigos.
ele sabe que eu não me exponho, mas é muito difícil conversar com uma pessoa que é tão amiga e tão faz parte do seu dia a dia, da sua intimidade, te conhece e tal, então eu vou acabar me expondo aqui de maneiras que talvez eu não me expusesse em um outro podcast. Com 5 anos de idade, na roça, eu comecei a ir para a escola. E eu ia para a escola a cavalo, com os filhos dos funcionários e de outras pessoas que estavam ali na fazenda, né, no sítio. Então a gente ia para a escola a cavalo e por menos de um ano, foi menos de um ano, eu ia todos os dias de manhã para essa escola, que tinha uma única sala de aula e a professora era minha prima. E eu fui alfabetizada na roça, indo para a escola a cavalo. Antes de eu fazer 6 anos, meus pais se mudaram, né? A gente tinha também, meus pais à época tinham uma casa lá na cidadezinha, em Itaém. Então nós nos mudamos para Itaém para que eu pudesse, pelo menos nesse início escolar, ter uma menos dificuldade. Então, dos 6 aos 9, eu morei na cidade e eu estudei. E aí, ali para o final da metade dos 9 anos, nós voltamos, né, para a fazenda. E a partir dali, até os meus 18 anos, até eu acabar o ensino médio, eu morei na roça e todos os dias acordava às 5 horas da manhã, cuidava ali, levava o café no curral, cuidava de uma coisinha ou outra, tomava meu café, tomava meu banho, me botava pronta, esperava o ônibus na estrada de chão e fazia 12 quilômetros indo para a aula, que começava às 7, e fazia 12 quilômetros voltando para casa, para chegar, almoçar e viver a vida rural que eu tanto amo. E assim foi assim por quase 11 anos da minha vida. Depois que eu terminei o ensino médio, embora os meus pais tenham muita pouca educação formal, eles foram os meus maiores incentivadores. Então eu cresci com o meu pai e minha mãe falando para mim, olha, estude, estude. E manhã tinha uma participação assídua em reunião de professor. Ela sempre se preocupava com as minhas notas, embora não tivesse o conhecimento e a bagagem para, por exemplo, me ajudar a fazer um dever de casa, mas se houvesse necessidade de alguém me ajudar, ela e painho eram os primeiros a estarem ali, não, a gente vai buscar então alguém que te ajude. Então, os meus pais foram, dentro das condições e dos recursos que eles dispunham, os meus maiores incentivadores. Quando eu terminei o ensino médio, eles já vinham dizendo isso para mim ao longo dos anos, né? Estude, estude, estude. Chegou o momento em que eles disseram, olha, agora é a hora de você fazer vestibular e de você buscar uma educação superior, de você estudar e se tornar um profissional. Eu me lembro que à época eu vivi um certo conflito comigo mesma e também com outras questões sociais, uma certa pressão social, por assim dizer, com essa questão de decidir pela profissão. E isso gerou em mim um conflito de não querer ceder às pressões que eu recebia socialmente, né? Ah, você precisa fazer medicina, ah, você precisa fazer direito, ah, você precisa seguir por esse caminho. E eu tive ali uma fase de uma pausa, que eu cheguei aí para Salvador para começar a me preparar para vestibular, mas não deu certo. E aí eu voltei para minha cidade e tive esse momento de terapia, tive esse momento de reflexão e cheguei à decisão de que eu queria fazer psicologia. E quando eu tomei essa decisão de psicologia, os meus pais me apoiaram. E aí eu me mudei no ano seguinte para Itabuna e fiz cursinho pré-vestibular. Então, fiquei um ano em Itabuna me preparando para fazer o vestibular de psicologia. E aí comecei a fazer vestibulares, e Enem, e isso e aquilo, e saíram os resultados, e quando saíram os resultados, eu pude escolher. Eu tive algumas alternativas, e eu escolhi, como eu tive bolsa de estudo pelo Enem, eu escolhi cursar psicologia em São Paulo, e eu tive bolsa integral pelo ProUni. Então, eu fiz psicologia no Centro Universitário Adventista de São Paulo, lá no Capão Redondo, que é o UNASP. E foi isso, eu morei em São Paulo 5 anos durante o período da faculdade. E nesse período da faculdade eu tive
imenso privilégio de conhecer e de trabalhar com o Dr. Belisário Marques, que é a minha maior referência dentro da psicologia de figura próxima, né? Eu tive a sorte de trabalhar com ele por 4 anos, eu era secretária dele no consultório. Ele continua em atividade aos 92 anos, ele é psicólogo há mais de 50 anos, e ele se formou ele tem o PhD em psicologia pela Maryland University, aqui nos Estados Unidos. E então esse contato com ele no decorrer do meu curso superior foi uma inspiração para que eu, depois de acabar a graduação, tivesse ali uma sementinha de querer buscar uma especialização no exterior. Só que eu não tinha inglês. Então a minha ideia era: eu vou para os Estados Unidos, eu passo alguns meses nos Estados Unidos, uns 6 meses, estudando inglês, aprendendo inglês, e eu volto para o Brasil para fazer mestrado. E eu acredito que o inglês vai me ajudar para fazer as provas de mestrado e tentar pleitear uma vaga em uma universidade aí, pública, federal, etc. Só que eu fiquei 6 meses. Então, eu saí do Brasil depois da graduação, em 2019, começo do ano, fui para os Estados Unidos e fiquei 6 meses nos Estados Unidos. Ao final dos 6 meses, eu deveria voltar para o Brasil, mas eu me dei conta que eu cheguei com zero de inglês e ao fim dos 6 meses eu tinha 0,1. Então, eu percebi que o nível de inglês que eu havia atingido não era suficiente para o objetivo que eu tinha estabelecido. Só que eu estava visitando os Estados Unidos, eu não poderia ficar mais de 6 meses. E aí, um belo dia, eu falei, cara, o que eu vou fazer para continuar estudando inglês, assim, por imersão, porque eu acho que os resultados podem ser mais rápidos. Aí eu abri o computador e falei, putz, o Canadá é aqui do lado, né? Foi literalmente assim. E aí eu pesquisei o valor da passagem e falei, como é que eu faço para ir para o Canadá? Entendi que eu não precisaria de um visto canadense, porque eu já tinha um americano. Apliquei para autorização de viagem eletrônica, que custou na época, não sei, $7, $10, e vim. E não conhecia uma alma viva neste país. Simplesmente catei as minhas malinhas de Boston e vim para Toronto. Agora, Aninha, peraí, um segundo. Você falou que fez sua formação aqui, sua especialização aqui, mas aonde, em que está ligada a sua atuação profissional hoje? Fala um pouco disso. A graduação em psicologia eu fiz no Brasil, fiz em São Paulo. E aqui no Canadá eu fiz uma pós-graduação eu fiz uma pós-graduação em autismo e ciência do comportamento, acho que daria para traduzir assim, Autism and Behavior Science, pela George Brown College, aqui em Toronto. E no momento eu estou trabalhando pela Cruz Vermelha Canadense, oferecendo suporte aos refugiados que chegam aqui no Canadá, mais especificamente em Toronto. Então a gente faz um primeiro acolhimento ali e oferece orientação, suporte inicial, guia e informações que vão ajudar esses refugiados a se orientarem tanto no processo de refúgio aqui no Canadá, quanto também no acesso a recursos e agências que podem oferecer suporte para eles aqui na cidade de Toronto, especificamente. Você morou 6 meses em Boston e depois você emendou direto no Canadá. Eu emendei direto no Canadá. Aí, quando eu cheguei no Canadá, isso era agosto de 2019. Eu vim também como visitante. E a minha intenção era ficar 6 meses para ver se eu evoluía um pouco mais no inglês. Isso, inglês, estamos falando de inglês na rua. Eu nunca tive oportunidade, aliás, eu tive a oportunidade de fazer 2 meses de curso de inglês a minha vida inteira. Eu não tinha condições de me matricular numa escola, então era o tete a tete ali no dia a dia que estava me ajudando a evoluir. E aí eu vim em agosto e e fiquei esse período de 6 meses no Canadá, só que eu gostei daqui. Eu gostei daqui no sentido de programas de imigração.
porque nos Estados Unidos eu tinha percebido que os valores, os programas eram, para uma pessoa na minha situação, eram mais. Não chegava a ser inalcançável, mas era mais complicadinho. E aqui no Canadá, eu me surpreendi ao encontrar um cenário muito favorável para imigrar, até para pessoas que estavam, assim como eu, sozinhas, que não tinham nenhuma base familiar ou financeira aqui para servir de suporte. E aí, esses 6 meses, eu apliquei para uma extensão, então eu acabei ficando 8 meses, quase 9 meses aqui. E nessa extensão, durante o período da extensão, aconteceu a pandemia. E aí, por causa da pandemia, eu voltei para o Brasil. Só que quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha aplicado para alguns colleges aqui em Toronto, porque eu havia percebido que eles eram um pouco mais acessíveis. Então, eu tinha feito as aplicações, voltei para o Brasil por causa da pandemia e achei que depois de poucos meses, há um tempo, eu ia poder voltar. Fiquei no Brasil 1 ano e 5 meses durante a pandemia e nesse interim, porque as fronteiras estavam fechadas, só que nesse interim eu fui aceita num college público aqui de Toronto e com uma certa bolsa de estudos. E fiquei feliz da vida. Então eu usei todas as economias que eu tinha, me matriculei nesse curso que eu tinha, me matriculei no curso que eu tinha aplicado e depois que as fronteiras. E apliquei para o meu visto lá no Brasil. Só que quando eu apliquei o visto no Brasil, eu tive o visto negado. Já matriculada no college aqui, já com metade do curso pago, eu tive o visto negado. E aí eu fui aconselhada, à época, pelo meu consultor de imigração, a aguardar as fronteiras reabrirem para visitantes, já que eu tinha o visto, estava tudo certinho, e que eu voltasse como visitante e fizesse a mudança de status aqui dentro do Canadá. E foi o que eu fiz. Então eu vim quando reabriu as fronteiras em 2021, apliquei para a mudança de status aqui dentro, a mudança deu certo e aí eu consegui o visto de estudante e consegui fazer a minha pós-graduação aqui. E terminei o ano passado. Então, assim eu estou, assim eu vim parar aqui, assim eu estive e assim eu estou no Canadá. Foi assim que o Canadá aconteceu na minha vida, mas nunca foi parte de um planejamento prévio. Nunca foi. E como é que foi esse impacto? Tudo bem que Boston é grudado com o Canadá, é tão frio quanto. Não sei se é tão frio quanto Quebec, mas deve ser alguma coisa aproximada aí em Toronto. Você fala com tanta paixão e saudade da sua terra natal e agora você está do outro lugar da América. Como é que foi esse impacto na adaptação? Aí, impacto em geral, né? A questão do idioma, a questão como você mesmo disse, você estava sozinha. Idioma, frio, os costumes locais. Como é que você geriu isso tudo? Foi difícil? Foi, não. Ainda é difícil. Porque eu posso falar pelo menos por mim. Eu ainda estou em processo de adaptação, em processo de integração. É claro que de uma forma muito menos radical e brusca do que foi quando eu vim para cá há quase 5 anos, mas ainda existe. Tem coisas que eu ainda aprendo, tem coisas que ainda me surpreendem, que eu ainda falo, uou, isso é dessa forma, eu não sabia. Então, eu ainda estou, eu não sei se quem imigra deixa de passar por esse processo de integração e de adaptação em algum momento, sabe? Porque a gente está sempre se descobrindo numa nova cultura. Eu lembro que, à época, meu sobrinho era pequenininho, eu sou louca pelos meus sobrinhos, e aí o meu sobrinho pequeno falou assim, à época, nossa, titia, eu acho que da próxima vez, ó, a senhora estava aqui na Bahia, mudou para São Paulo, depois foi para os Estados Unidos, agora está no Canadá, da próxima vez é o quê? A Lua? Marte? Se continuar subindo assim. Apesar que você vive no mundo da lua, né? Isso sempre. Aí ele fala, você é bicho solto, tia. Bicho Mas solto. é o bicho solto, é a referência que ele tem de mim, a tia que não para quieta. É... Ai, Fábio, em questão cultural,
eu acho que não foi tão chocante para mim, para te ser sincera. O preço mais caro que eu pago na questão de adaptação e de adequação é o preço afetivo. É o preço afetivo porque esse processo todo de imigração eu fiz sozinha. Nos Estados Unidos, eu ainda tive a vantagem de ter ficado na casa da minha tia e da minha prima. Então, eu tinha ali ainda uma certa. Eu tinha família. Mas aqui no Canadá, não, sempre foi sozinha, claro, encontrando gente boníssima no meu caminho. Eu sou muito feliz pelas pessoas que eu encontrei aqui, pessoas que se tornaram amigas minhas, mas a questão do inverno, ainda, a questão afetiva, para mim, é a mais cara. E depois disso vem a questão do clima, porque é a famigerada frase que brasileiro fala, né? Brasileiro não, todo mundo que é de um país tropical e vem morar aqui. Ah, eu sou uma pessoa do sol, que eu canso de ouvir isso. Nossa, porque isso mexe muito comigo. Gente, mexe com todo mundo. É doido. Como diz a minha amiga, é um país que na questão climática tenta te matar pelos extremos, né? No inverno é extremamente frio. Você tem que lidar com -15, -20, -20 alguma coisa. E no verão você tem aqueles dias de calor, de calor extremo, que é o termômetro marca 33 graus, mas a sensação térmica vai para 45 e quente e úmido. E aquilo acaba comigo, nos dois extremos, mas principalmente o calor. Mas você não é da Bahia? Sim, gente. Mas na Bahia, quando faz calor, eu olho pro céu, o céu tá azul, o sol tá falando assim, oi. Aqui, em Toronto, pelo menos, quando é quente, é aquela quintura que você vê o asfalto, assim, a labareda subindo do asfalto, e o céu todo nublado, e aquela umidade que parece que sobe do inferno, e eu falo, é hoje que eu vou, meu Deus. Eu não, então, pra mim é terrível. Para mim é terrível. Eu tenho, eu tenho uma relação, em muitos aspectos, dúbia, né? Assim, com o Canadá. E com Toronto também. Eu aproveito muito as oportunidades culturais, essa coisa que a cidade me oferece, mas ao mesmo tempo eu sofro muito com saudade eu sinto muita saudade, não só da minha família, mas eu sinto muita saudade de uma conexão com a natureza, com uma natureza que eu tive ao longo da vida. Porque aqui também tem natureza. Se eu sair de Toronto, eu sei que eu vou ter cenários naturais. Só que é uma natureza diferente, e não estou dizendo que é melhor ou pior, só é uma natureza diferente da natureza que eu aprendi a me conectar, que é a natureza rural, que são os animais, que é a terra, que é a grama, que é o capim, que é o cheiro daquela chuva naquele tipo de terra. E eu sinto muita falta disso. E você sabe o tanto que eu sinto falta disso, porque eu começo a falar da roça e eu não paro mais. É verdade. E é verdade. E aí eu vou, cara, cada dia tentando adaptar, tentando dizer pra mim mesma que já já eu tô indo pra visitar. Aí eu vou, visito, volto muito melhor, mas aí o tempo passa e vai dando aquela saudade de novo, saudade de tudo, de me recarregar. Você falou de natureza, natureza própria do Brasil e da roça. Você acha que a natureza do brasileiro, que é expansivo, que é mais caloroso, humanamente falando, você acha que isso facilita no processo de integração ou isso pode ser visto como uma barreira, uma vez que você está entrando num universo que você desconhece? Ah, você fala que pode ser uma barreira quando a gente vem migrar? Isso. Eu acho que eu gosto muito dessa parte de como as relações sociais se dão no Brasil. Eu acho que o brasileiro, culturalmente, ele é muito aberto, ele é muito acolhedor, ele é muito integrador, sabe? O brasileiro é aquilo que diz o
Sérgio Buarque de Holanda, né? A gente tem esse cordialismo que é o de querer sempre abraçar o outro, vem, faz parte do meu grupo, e seja bem-vindo, e come aqui, senta aqui, faz parte da gente. Aqui fora, isso não se dá com tanta facilidade. Você precisa conquistar esse espaço socialmente, e ainda que não seja num âmbito social muito grande, mas falando de relações pessoais, de conquistar um amigo, não sei o que, você precisa conquistar esse espaço na vida de uma pessoa, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento por amizade. E essa conquista ela não se dá de uma forma tão rápida como usualmente se dá quando a gente compara com relações no Brasil, pelo menos nas minhas vivências aqui. Isso leva tempo, as pessoas não é que elas sejam desconfiadas. Eu não gosto de colocar o canadense, o gringo, vou dizer o termo geral, eu não gosto de colocar o gringo como uma pessoa desconfiada. Ele simplesmente não é aquela pessoa que vai fazer como o brasileiro faz, que é chamar você para entrar na casa dele, sentar e almoçar logo de cara. É uma pessoa que vai te conhecer primeiro, para depois ver se ela quer te dar espaço na vida dela ou não. E isso demanda tempo, e isso demanda esforço. E a gente, eu como brasileira, eu acho que para a gente isso ocorre de uma maneira muito mais fácil lá. Então, de certo modo, não é uma barreira, mas é um fator que dificulta um pouquinho na hora da adaptação e da integração aqui. Hanna, você falou, você tem muita paixão pela tua terra natal, fala com muito amor, com muita saudade. Mas eu vou aproveitar essa história toda e vou te perguntar o que você trouxe, ou melhor, o que você levou aí para Toronto, do Brasil, e que talvez você devesse ter deixado no Brasil, e o contrário, o que você não trouxe, mas que deveria ter trazido. Eu gostaria de ter trazido e não trouxe os meus livros. Isso com certeza. Porque eu passei o último ano de faculdade inteiro comprando uma coleção de filosofia. E aí no final do ano eu vim embora e quando eu lembro que eu tenho uma coleção inteira de filosofia no plástico lá, eu falto enlouquecer aqui, mas faz parte. E o que você trouxe e não deveria? Nada. Eu não tem nada que assim, de coisa física, eu vim com pouquíssima coisa, eu vim com uma mala. E eu não tenho, eu viria de novo e traria tudo o que eu trouxe para fazer tudo errado, onde eu errei, para aprender da maneira que eu aprendi. E eu não consigo pensar em nada que eu não devesse ter trazido e trouxe. Mas outra coisa que eu traria também, deveria ter trazido, seria fotos reveladas. Eu teve momentos que eu percebo que se eu tivesse ali a foto, que a foto do celular não conseguia me trazer o mesmo sentimento que uma foto revelada num álbum velho me traz. Eu me arrependo de não ter trazido isso comigo antes. O podcast se chama Por Falar em Saudade, e saudade, aí eu falando por mim, né? É inevitável para quem migra. E não é só saudade, porque eu costumo dizer que saudade a gente só sente do que a gente ama ou de quem a gente ama. E que não está com a gente ali, né? E eu trouxe. Meu pai já é falecido, e ele faleceu 2 anos antes de eu imigrar. E meu pai era muito simples, ao ponto de quando ele faleceu, ele tinha acho que 2 pares de calçado, um chinelo, umas cueca velha, umas camisa velha e uma coleção de boné. Uhum. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu trouxe a única coisa do meu pai que eu trouxe foi um pincel de barbear. É a única coisa, eu nem uso. Eu guardo como recordação do meu pai. E guardo como recordação da simplicidade do meu pai, que também é da minha mãe, mas isso, meu pai já era falecido, minha mãe é viva. Saudade é uma coisa que dói.
mas faz parte. O que que você, como é que você definiria saudade? Uh, chegamos à parte que eu temia. Chegamos à parte que eu mais temia. Ah, no meu caso, eu tenho saudade de muita coisa. Eu tenho saudade de muitas pessoas, eu tenho saudade de muitos momentos, eu tenho saudade de coisas muito singulares que eu não consigo repetir aqui. Eu não consigo repetir fora do contexto que me faz sentir saudade. Você me pergunta o que é saudade e eu acho que talvez eu não consiga responder isso, mas talvez o mais próximo que eu consiga chegar de responder isso é quando eu tento explicar para um gringo a ideia de saudade. Poxa, mas essa palavra saudade significa o quê? É um sentimento ruim? Eu digo, é, mas não é de todo ruim. Porque a gente só sente saudade de uma coisa que foi boa. Ah, então você está falando de nostalgia? Também, mas não é, é diferente da nostalgia. Saudade virou um termo que tem muito charme, né, no exterior, mas a complexidade do conceito da palavra é muito grande, porque, na minha opinião, você só sente saudades de coisas que te marcaram afetivamente a tal ponto que se você pudesse voltar naquele momento com aquela pessoa, voltar exatamente para a memória que te faz sentir saudade, você voltaria. Então, a saudade para mim, ela tá no cheiro de coisas que eu não consigo repetir aqui. Ela tá no na cor de coisas que eu não consigo ver aqui, por exemplo. E ela tá em pessoas que eu não consigo trazer pra cá. Então, essa é a minha saudade. Foi muito difícil? Não. Não, eu só tô me controlando aqui pra não me debulhar em lágrimas. Não faço isso não porque eu costumo me desidratar. Ah, vamos lá, até o final eu choro, eu garanto, gente. Fica aí que eu Não, acho que essa acho que foi a parte mais, digamos, mais audiência. emotiva. Mas ó, deixa eu voltar aqui rapidinho, porque você me perguntou do que eu trouxe, do que eu deixei. Sabe o que eu trouxe? E eu devia ter trago um pouco antes, e foi uma das melhores coisas que eu trouxe? Ah. Raimundo! Raimundo, é Gente, verdade, vocês não cara. conhecem Raimundo. Olha só, é o seguinte. Eu sou uma jovem senhora idosa, né? Como o Fábio já sabe, já conhece, me critica horrores, me chacoteia demais por causa disso, porque sim, eu continuo com os mesmos hábitos do tempo que eu morei na roça, eu durmo com as galinhas, acordo com as galinhas, eu não bebo, eu não fumo, são questões são hábitos próprios, né? Algumas coisas eu até experimentei, eu realmente não curto e é meu estilo de vida. Então, como eu não sou uma pessoa muito eu não bebo absolutamente nada de álcool, e eu não sou uma pessoa muito dada às bebidas, por exemplo, eu não bebo chá, eu sou chata, essa é a verdade. Então, eu bebo muita água, eu bebo muita água. Só que a água do Canadá, pra mim, é uma água muito ruim, porque o povo bota um monte de produto pra, né, descontaminar a água, não sei o quê, e pense numa água ruim. E eu comprava água de garrafa e achava as águas ruins também. Aí o que eu fiz? Eu, inconformada, porque a única coisa que eu bebo regularmente e muito é água, e a água tem que ser boa. Eu fui pro Brasil e eu trouxe o quê? Eu trouxe Raimundo. Quem é Raimundo, Fábio? Raimundo, pena que não dá pra mostrar, né?
Pois é, Raimundinho, eu dei um banho nele ontem, tá ali, o bichinho bonitinho, ó. Raimundo é um filtro de barro, não é isso? Raimundo é um filtro de barro que viajou do Brasil para Toronto, Canadá, e está aqui lindo, maravilhoso, firme e forte, inteiríssimo, cumpre todas as funções dele e a minha água é saborosíssima com gosto de filtro de barro do Brasil. Como é que você conseguiu? Ele estava contigo dentro do avião? Ele estava comigo na minha mala de mão. Ele veio, é um filtro pequeno. Aí o que eu fiz? Eu tirei a torneirinha dele para não quebrar e eu botei 3 sacos de farinha na parte de baixo Tráfico de farinha. e 3 sacos de farinha na parte de cima, que também ajudou, assim, porque não deixar ele todo oco, né, para não ficar frágil. E ele veio e ele, olha, ele é o xodó da casa. Todo mundo usa ele aqui. Mas desculpa, eu só quis retomar o assunto de uma coisa que eu trouxe que me faz muito bem. É uma pequena coisa que, sim, me ajuda na questão de tomar água, ficou muito melhor para mim, mas é uma pequena coisa que também me deixa mais perto das minhas raízes. Eu gosto muito de olhar para o filtrinho de barro aqui, eu lembro lá da roça, eu lembro do Brasil e é bom, é bom. É bom, é ótimo. Vocês não sabem o tanto que Imigrar. Fábio e eu estamos nos controlando, gente. Não, é verdade, é verdade. É. Imigrar em uma única palavra. Se você pudesse escolher uma única palavra para imigrar. Instabilidade. 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 Essa é uma palavra que ainda faz parte do meu cotidiano como imigrante. Eu não sei se haverá estabilidade. É óbvio que não haverá estabilidade total na minha vida, em questão de imigração, mas eu posso dizer que hoje o meu nível de instabilidade aqui é menor do que já foi um dia, mas ainda é alto, porque cada experiência de imigração é diferente para cada pessoa. Mas eu percebo que, salvo conduto, há muitos casos de quem imigra, muitos imigrantes precisam lidar com a instabilidade por algum tempo, alguns por mais tempo, outros por menos tempo. Mas as coisas aqui, elas são incertas. É uma sociedade diferente, são pautas diferentes, é uma cultura diferente. Você lida com uma burocracia diferente também, e aqui a gente entra na questão de documento, de papel, de visto, de regulação, de emprego. Eu lido com muita instabilidade. Eu lido com Você acha muita que em algum momento você instabilidade. vai ter estabilidade? Eu acho que, como eu disse, olhando para 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu acho que a minha estabilidade melhorou. Mas ainda é um nível de estabilidade que está melhor do que antes, mas ainda é instável. Então, eu acredito que com o tempo eu vou aumentando a minha estabilidade, mas eu não sei se eu vou atingir um nível que eu julgue estável tanto quanto o que eu teria de estabilidade se eu estivesse no Brasil. Só que hoje eu consigo lidar com essa instabilidade de uma maneira que ela me faça menos mal do que ela já fez um dia. Então hoje eu já conheço essa instabilidade, a gente já bate um papo, eu falo, né, tu veio de novo, tu já me deu uma rasteira aqui, ó, mas eu tô ligada na sua, então eu já tenho ferramentas, eu já me levanto, eu consegui desenvolver estratégias de replanejamento mais rápido e mais eficientes do que eu fazia quando eu cheguei aqui sem experiência com essas instabilidades há 5 anos. Você falou ferramentas. Então eu vou te dar fazer um quiz com você. Um quiz não, é uma pegadinha, mas é uma pegadinha do bem. A pegadinha Eu do vou te dar malandro, três. lá vem É ele. pegadinha quase do malandro. Eu vou te dar três palavras Ah, aleatórias uhum. e eu quero que você construa uma frase com essas três palavras que seja uma frase de mensagem para quem está ouvindo a gente. Independente de ser imigrante ou não, mas a tua experiência de imigrante mesclada com a tua experiência de profissional da área de saúde mental, você vai construir uma frase inspiradora. Pode ser? Três Então, vamos, palavras.
3 palavras e uma frase para cada palavra? Não, não, não. Uma frase só. Quer dizer, na verdade não precisa ser uma frase. Pode ser uma reflexão. Mas essas 3 palavras têm que estar nessa reflexão. Se não tiver, eu vou cobrar. Sim, senhor. Carinho, medo e terra. O carinho que a terra me dá cura todos os meus medos. Lindo, lindo. Agora a gente já pode emendar e Milton Nascimento, Chico Buarque cantar em Cio da Terra, que já. Cara, lindo. Nossa, eu O tô carinho me que a terra me segurando aqui. dá Cura cura todos os meus medos. todos os meus medos. Não falei que ia Ai, ser lindo? mas a emoção aqui bate, hein? Ela não bate, ela capota. Ela Tá precisando tomar água do Raimundo? já tá aqui, ó. Eu vou até servir de novo. Eu que. Você joga baixo, né, Fábio? Porque você me conhece, aí você já vem cutucar onde sabe que a minha emoção chama. Esse negócio de falar de terra pra mim é danado. Mas é a sua melhor parte, é a sua melhor versão. É, É quando é. você deixa com que você apareça, que a Hannah apareça. E a ideia aqui é exatamente essa, que você seja autêntica, fale com o teu coração. Então essa frase foi a melhor coisa, te define. O carinho que a terra me dá cura todos os meus medos. Ah, eu gostaria que as pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, eu gostaria muito que você, pessoa, se desse a oportunidade algum dia de tentar se conectar com a Terra. E aqui sem demagogia nenhuma, sem papo ai, feche os olhos e imagine que você está balançando ao som de Enya com um vento no seu rosto, sem isso, porque eu não. Mas de verdade, tente se conectar de alguma forma, ainda que por um curto período, com a Terra, com a natureza. Eu fui muito privilegiada por crescer sabendo que aquele rastro de formiga na terra, entrando no capim, e todas elas com um pedacinho de folha, correndo, correndo, trabalhando, é por causa da chuva que vai cair no dia seguinte ou à noite. Eu fui muito privilegiada, vendo nas noites de verão aquele monte de vagalume, que infelizmente a gente já não vê mais. Eu fui muito privilegiada por sentir, por perceber que alguns animais, o cavalo, por exemplo, ele consegue se conectar e tem uma liga diferente com crianças e com pessoas portadoras de deficiência, e você presenciar isso, e você sentir isso de um ser que não tem raciocínio como nós, e da natureza, que é uma coisa que tem uma força indomável, é lindo, é lindo. Eu gostaria muito que vocês se dessem essa oportunidade de tentar sentir algo perto disso um dia. É muito bom. O carinho que a terra me dá cura todos os meus medos. Ai, Fábio, eu quero rir, eu quero chorar, eu quero te dar um tiro. Tá lindo, achei lindo. E tu tá rindo por quê então, besta? Porque eu achei bonito, você fica se contendo. Solta! Ai, não, porque Vamos fazer. senão eu falo e não paro mais. Ah, Que nada. bora. Vamos falar agora Ah, um pouco, para a gente caminhar já para o final. Eu quero voltar à tua versão psicóloga. E você tem a característica de ser uma psicóloga, porque é a tua profissão, mas você também tem a experiência de ser imigrante. Que dificuldades você acha que o imigrante passa? As maiores dificuldades que o imigrante passa? dificuldades são muitas.
Mas, cara, eu diria que a dificuldade de integrar-se é por si só o grande desafio. Mas já que você pergunta sobre o meu viés de psicóloga, né? Eu posso dizer que pela minha percepção, a gente encontra três cenários muito recorrentes na vida do imigrante, que é o estresse. O estresse está presente o tempo todo, especialmente e em maior grau nos imigrantes recém-chegados. Eu acho que isso está diretamente ligado, e em todos esses. Tá, eu estou falando sobre três aspectos que são aspectos que eu percebo com mais recorrência no meio dos imigrantes, que seria o estresse, a ansiedade e a depressão. Eu acho que os três fatores, eles se entrelaçam tanto por conta do processo de adaptação, de integração, mas também por consequência dessa instabilidade que é muito grande. Então, no final, esses três fatores, eles vão se encontrar e eles vão derivar, assim penso eu, com base na minha experiência, dessa tentativa inicial, principalmente, de entender como é que essa sociedade funciona, de entender o que é que eu posso receber da sociedade e do país, o que é que eu preciso retribuir, onde é que eu vou ganhar e onde é que eu vou precisar ceder. E nessas trocas contínuas, a gente vai sobrevivendo, a gente vai tentando se adaptar, a gente vai de adaptação passando para integração e a gente vai de sobreviver tentar atingir um estágio de viver, que são coisas diferentes. Então, principalmente de início, é muito estresse. É muito estresse. Você tem estresse com a língua. Meu Deus, é difícil. Eu vim pra fora com 25 anos e eu não falava nada de inglês. Nada. Então, houve momentos em que eu ia embora para casa com a minha cabeça doendo. Eu tinha dores de cabeça físicas, não era uma questão psicológica. Eu tinha dores de cabeça de precisar tomar remédio porque eu passava o dia inteiro lidando com inglês, ouvindo e tentando falar e não conseguia, e aquilo consumia muita energia, muito neurônio, demandava muito de mim, a minha cabeça doía no final do dia. Então é muito estressante. No começo, principalmente. Eu não sei se isso acontece em maior ou menor grau para quem vem com uma família ou em comparação a quem vem sozinho. Mas para mim foi muito difícil. Eu diria que tranquilamente dos quase 5 anos que eu estou aqui, tranquilamente os meus 2 anos e meio iniciais foram os mais estressantes. E eu ainda lido com incertezas, eu ainda tenho que lidar com reformulação de planos, isso acontece o tempo todo. Coisas que mudam aqui, regras que mudam ali, você pode se encaixar, você pode entrar por esse programa, você tem que mudar isso e aquilo. Então você precisa estar em constante reformulação. Só que hoje eu lido com isso, eu tenho menos estresse do que eu tive no início. E espero que no futuro eu tenha menos estresse do que tenho hoje. Mas essa trinca maravilhosa aí, depressão, ansiedade e estresse. Primeiro de tudo, estresse. Segundo, ansiedade. E creio eu que por diversos fatores, tanto pela frustração, quanto pela carência afetiva, a distância da família, a distância do país, acabe em algum momento estimulando aí ou caindo num quadro depressivo. Solidão e solitude. Solidão e solitude. Solidão e solitude. Como é que como é que a gente lida com a solidão e como é que a gente se preserva através da solitude? Você quer uma resposta. Eu quero a resposta da Ana. Mas você quer a resposta da Hannah psicóloga ou você quer a resposta da Hannah imigrante?
não tem como dissociar uma da outra. Até tem, por exemplo, por Ok, experiência. me dá as duas. Ok, na questão, na resposta enquanto psicóloga, eu diria que a solidão ela é inerente, ela vai acontecer, faz parte da vida humana, né? A questão toda é você desenvolver recursos ou ferramentas que te ajudem a passar e a vivenciar a solidão de uma maneira que ela não te carregue para a doença mental, que ela não te carregue, que ela não drene a sua saúde mental. Acho que esse é um termo melhor colocado. E a solitude, infelizmente, nem todas as pessoas desenvolvem a habilidade de praticar a solitude. Eu poderia colocar assim, que é chegar num estágio em que a pessoa queira estar só por um curto período, mas que ela queira estar só para se conectar consigo mesma, para usufruir da própria companhia, para praticar a autorreflexão, ou ainda que seja para se limpar um pouco, se desintoxicar de interações sociais ou de convívio social, até excessivo ou tóxico. Agora, na minha experiência pessoal, eu acho que esse é um fator que me ajudou e me ajuda sendo imigrante, que é o seguinte, já contei para vocês aí o meu contexto de vida, né? Eu fui filha temporã, então eu sou filha caçula de 3 irmãos, eu tenho um irmão, uma irmã e depois sou eu. Nós temos um intervalo muito grande entre nós, né? De 20 anos para mais. Então eu meio que cresci como filha única. O que eu tenho por irmã, por assim dizer, seria a minha sobrinha mais velha, que é 1 ano e meio mais velha do que eu. Então, no momento em que ela estava ali, porque a minha irmã também morou no exterior quando a minha sobrinha era pequena e tal, mas quando eles voltavam, era com quem eu brincava, estava ali da minha idade. Só que eu cresci na roça e tinha ali as crianças da redondeza e a gente tinha as nossas interações, etc. Só que eu me lembro claramente, eu tenho memórias muito nítidas de mim brincando sozinha. A minha mãe, meu pai cuidando do trabalho na roça, minha mãe cuidando do trabalho da casa, e eu me lembro de mim no quintal, com um animalzinho, com um brinquedinho, com coisa até do próprio quintal, folha de árvore, caroço de fruta e tal, e eu brincava sozinha. E eu tinha uma criatividade, eu tinha uma imaginação incrível, incrível. Eu conseguia criar cenários, histórias, e eu lembro que as minhas brincadeiras elas tinham continuidade. Então eu começava a brincar hoje, aí se amanhã, ou daí passavam-se dias e eu dava continuidade naquela brincadeira que eu tinha começado antes e criava uma história. Eu acho que esse contexto, e também você tem a questão da personalidade, tem fatores que são da minha personalidade, mas também associado ao contexto ambiental. Eu acho que esses fatores me ensinaram, ou eles favoreceram, de uma certa forma, que eu aprendesse a estar sozinha desde muito cedo. E eu sou uma pessoa hoje que é adepta da solitude. Eu sou muito sociável, eu gosto de estar entre amigos, eu gosto de sair, eu gosto de ver gente, mas eu gosto demais de estar sozinha. Eu amo a minha própria companhia. E se eu tenho interação social o tempo inteiro, todo dia, vai chegar um momento em que eu vou falar assim, ó, que eu vou falar para mim mesma, ó, eu tô sentindo falta de ter um momento ali da Hannah com a Hannah, de mim comigo mesma. E eu vou procurar dar esse passo de solitude, de ficar sozinha um pouquinho. E esse pouquinho me faz muito bem. É uma maneira que eu também tenho de recarregar as minhas energias internas. Não tanto quanto recarregar as energias afetivas, quando eu vou para minha família, por exemplo, mas me ajuda a recarregar as minhas energias internas, a me sentir melhor, a focar nas coisas que eu quero e a retomar a minha vida, a fase da minha vida em que eu estou, com muito mais disposição. Isso posto, eu posso dizer que me ajuda a estar no exterior sozinha, porque eu sinto que eu poderia estar sofrendo muito mais
por estar sozinha se eu não soubesse estar sozinha. Dá para entender? Então, eu acho que no âmbito pessoal, isso é uma coisa que me ajuda muito. E eu sou feliz e grata por ter desenvolvido essa habilidade desde cedo. Que dicas você daria para quem está querendo emigrar ou para quem já imigrou? Dicas. Aí eu vou voltar ao que eu falei há um tempo atrás, né? Imigrar é difícil, dói. Tem muitas coisas que a gente passa que a gente fica remoendo aquilo, enfim. E as pessoas não se dão conta disso porque imaginam que a vida fora do Brasil é sempre melhor do que a vida no Brasil. Uhum. Há uma, há uma. Hoje em dia, eu até uso essa palavra porque eu acho que tem tudo a ver, é uma gourmetização da vida fora. E não é nada disso. Para quem imigra, a gente sabe que não é bem por aí. Que dicas você daria para alguém se preparar em termos de saúde mental antes de vir? E que dicas, eu não sei se a palavra dicas é ideal, mas enfim, conselho, sugestão, enfim, para quem está para imigrar e para quem já imigrou. Número um, para os dois cenários. Número um, número 00001, faça terapia. Pelo amor de Deus, façam terapia. É quase isso. Porque se eu disser para quem quer imigrar e não imigrou ainda, se eu disser, olha, se prepare, aquele conselho que eu dei para mim, que eu daria para mim lá atrás é: se prepare porque você vai passar por muito estresse, muito estresse. Então venha preparado, vá preparado para lidar com muito estresse, para ter que procurar solução em cima da hora, para se replanejar, para fazer. E para quem já imigra, eu diria, olha, você vai ter que, eu diria, você já está aqui, está na chuva, está se molhando, então vamos desenvolver aí essa habilidade de criar soluções, de procurar resolver problemas. Mas para os dois, eu voltaria para aquela pergunta inicial. Cara, tem alguém com você que que vai facilitar o processo dificílimo pelo qual você vai passar ou pelo qual você já está passando enquanto imigrante, que é ter um psicólogo consigo. É ter alguém com quem você vai poder dividir as suas angústias, desabafar sobre as suas frustrações e saber que essa pessoa vai te ajudar a desenvolver técnicas, de procurar estratégias, de usar seu jogo de cintura e de não adoecer ou de sentir menos os impactos que isso exige de você, é transformador. Eu diria que eu não conseguiria, tranquilamente, Fábio, eu não conseguiria estar aqui hoje na condição em que eu estou, e eu digo em condição física, mental, emocional, se eu não fizesse terapia. Então, esse é o meu maior e o meu melhor conselho para quem já imigrou ou para quem quer imigrar. Faça terapia. Faça terapia. Aninha, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo maravilhoso, com muitas risadas contidas. A Ah, maioria contidas. A gente teve que regravar isso várias vezes. Para quem está ouvindo agora, não tem a menor noção do tempo que a gente levou não, para gravar isso. não tem, gente. Quantas e quantas vezes o André teve que retrabalhar o episódio. Obrigada, André. Fui eu não, viu, André? Você contribuiu fortemente para isso. Mas para fechar, eu quero que você escolha. Eu adoro poesia, você sabe disso. Eu Uhum, acho que a poeta, tem uma sensibilidade mais aguçada para as coisas humanas, uhum. para aquilo que às vezes a gente não quer desvelar e eles conseguem, nas palavras que eles usam, nos tocar muito profundamente. Eu queria que você escolhesse um dos poemas desse livro maravilhoso, Voz ao Verbo, do Alain Dias Castro, Poemas para Calar o Medo.
Então você vai escolher uma página aqui. Vamos lá, da 10 até as 130, para cobrir aqui a parte interessante do livro dele. Escolhe uma página, 128. aleatória. Efeito bumerangue. Não esperar o reconhecimento dos outros é um favor que se faz a si mesmo. É muito bom ouvir um obrigado, mas ninguém tem a obrigação de ter o bom senso que a gente pensa que teria na mesma situação. Quando fizer um favor a alguém, agradeça em vez de querer gratidão. Por incrível que pareça, a recompensa vem da própria ação. É o que eu chamo de efeito bumerangue. Toda vez que alguém diz, depois de tudo o que fiz, nem de agradecer você fez questão, parece que o agradecimento é só o que motiva. É quando a gente manda expectativa e pode receber de volta frustração. Não faz sentido falar, eu te fiz um favor, agora você tem que pagar. Porque gentileza não se cobra. Bom dia a gente ganha quando dá. Quem oferece algo bom, mas não espera ganhar, não perde por esperar, porque vai voltar. Sem alarde, sem anúncio, não precisar gritar para o mundo, quanto ajuda aos outros, quanto ajuda os outros. Fala muito de quem você é. Quem aprendeu a dar o que quer é o que mais valoriza o cuidado de quem está ao seu lado para o que der e vier. Ao encontrar alguém que mereça, repita o gesto que gostaria de ter recebido. Simplesmente agradeça e sinta-se agradecido. Muito obrigado, viu? Olha, caiu bem. Eu queria te agradecer duplamente. Primeiro, porque você é uma pessoa adorável, uma grande amiga, sempre se estendeu as suas orelhas para ouvir os meus desencantos e as minhas desventuras. E te agradecer por ter topado participar do projeto, por ter deixado esse projeto entrar e participar da tua vida também, de você querer ajudar as outras pessoas como a gente, imigrantes, e de estar aqui hoje, nesse pleno domingão, e você ainda não bocejou, o que é uma grande coisa. Pelo menos não durante a gravação. Pelo menos não durante a gravação, então caiu bem esse poema do Alan, que é agradecimento. Gratidão por você estar aqui hoje, estar participando desse projeto tão lindo. E eu vou na mesma linha e te agradeço, primeiramente, por você ter sentado na porta da casa da minha vida, jogado pedra na minha janela, tocado música, batido na porta no dia sim, dia não. Oi, ei, quero ser seu amigo. Oh, ei, você aí, ó, eu quero ser seu amigo. Tudo bem? Então, você não me convidou, mas eu tô aqui. Te agradecer por ter insistido no início e ter me permitido ter você como um dos meus melhores amigos aqui em Canadá, e é uma amizade que me faz muito bem, que eu prezo muito e que, cara, só gargalhando para terminar essa frase, porque não tem. E mais ainda por me convidar, por depositar em mim a confiança e o privilégio de fazer parte do Brazucas, que você sabe que é um projeto que eu trato com muito carinho, com muito respeito, e eu tenho certeza que o alcance dele já é e será significativo na vida de tantas pessoas que, assim como nós, enfrenta os desafios da imigração e vai encontrar nesse podcast, nas nossas palavras, de alguma maneira, uma forma de amparo, de se identificar e de continuar seguindo. É isso que eu espero. E obrigada por tudo. Show. Mais uma vez, um grande beijo. Agora vou me despedir, mas antes disso eu quero que você diga como as pessoas podem te encontrar. Cara, antes de dizer isso, eu vou terminar então com uma frase. Você lê um poema, obrigada. Eu vou deixar para as pessoas uma frase do livro O Alquimista, de Paulo Coelho, né? Tanto para os que já imigraram, quanto para os que querem imigrar. A possibilidade de realizar um sonho é que torna a vida interessante. Eu adoro essa frase. Eu sou uma A sonhadora. possibilidade de De realizar um realizar um sonho. sonho é que torna a vida interessante. E eu acho que essa frase serve para todos nós, os que estão aqui, os que vão sair,
a gente vamos pensar nos nossos sonhos e cultivar e correr atrás da possibilidade de realizá-los, porque é isso realmente que dá um tempero a mais. Eu sou uma jovem senhora idosa, não me canso de repetir isso. Eu sou e estou muito feliz assim, gente. Eu tenho um estilo, o Fábio sabe, eu sou velha, eu sou. É ou não é? Me ajuda aí. É, É é. verdade. E esse é meu É estilo de muito mais do que vida. aparência. E esse é meu estilo. Opa, peraí, que eu peguei essa, hein? Esse é meu estilo de vida, é o estilo de vida que eu gosto, e é isso aí. Mas é uma piadinha aqui, nossa. Eu não tenho mídias sociais, o que é uma coisa que eu tenho que marcar aí como cheque, que faz de mim uma senhorinha idosa. Mas vocês podem me mandar um e-mail. E o e-mail dela é do IG. Não tenho mais, acredita? Pois é. Não tenho mais. Vocês podem me mandar um e-mail pelo d de dado r ponto hanabotelho, Hanna botelho, @gmail.com. Me manda um e-mail que eu vou te responder, vou passar WhatsApp. Provavelmente vou mudar de número de WhatsApp logo, então eu nem vou divulgar agora. Mas é isso, me manda um e-mail que eu vou ter muito prazer, muita alegria em responder vocês e a gente começar a se conectar por aí, tá bom? Show, Raninha. Galera que está ouvindo a gente, muito obrigado por ceder o seu tempo e seus ouvidos para escutar mais um episódio maravilhoso do E Por Falar em Saudade, que faz parte do Brazucas pelo Mundo, da comunidade Brazucas pelo Mundo. Se você quiser seguir a gente, será um prazer. www.brazucaspelomundo.com. Nós temos Instagram, enquanto algumas outras pessoas não Uau! têm. @brazucas.pelo.mundo. Se quiserem mandar um alô, @brazucaspelomundo.com, ou para o meu e-mail, fabio@brazucaspelomundo.com, ou pelo WhatsApp do Brazucas, que é o +1 581 681 1160. Colaborem com sugestões, com críticas construtivas, indicando pessoas para participarem do nosso podcast. O E Por Falar em Saudade é um podcast voltado para conversar, para divagar sobre as aventuras e desventuras da mente humana do imigrante, da pessoa imigrante. Muito obrigado mais uma vez. Façam bem, não importa onde, não importa como, não importa quem, apenas façam bem. Fui!